Bom dia! Mais um Café das Férias durante o mês de janeiro. Então, a gente se encontra todos os dias, das 9 às 9h30, aqui no Instagram. Bom dia, Taira! Nossa, tudo bem com você? Quanto tempo? Solane, bom dia! Então, todos os dias, das 9 às 9h30, durante as férias de janeiro, né, a gente se encontra aqui para bater esse papo sistêmico, para falar sobre assuntos que envolvam essas relações sistêmicas. E a gente está no Instagram, por que eu estou falando isso? Teve gente que assiste depois e a gente disponibiliza também no YouTube, né? Saudade de você, tá? E aí elas perguntaram, mas eu tentei procurar e não achei, né? E quando a gente foi ver, é, a gente acabou esquecendo de dizer, né? Que acontece no Instagram das 9 às 9h30, né? E a gente disponibiliza à noite. E a gente tô divulgando para vocês, por quê? Porque tem uma pessoa, desculpa, eu não anotei seu nome. Ela falou: "Ah, eu assisto toda vez quando eu chego à noite em casa, só que eu não sei onde achar, né?" Então é isso, a gente está todos os dias, durante a semana, das 9 às 9h30 aqui no Instagram. E depois a gente disponibiliza nos outros canais, ok? Oi, Rodrigo, bom dia. Dani, bom dia. Rosane, Andréa, Jeane, Lucimar, Priscila, Dani de novo, né? É, V, será que é Vânia? Não sei. Kátia e Dani, vamos lá. A Dani, depois eu vou contar um pouco da sua história, viu, Dan? Olá, Lu. Só que antes eu vou começar, minha irmã nem entrou ainda, né? Mas eu achei fofa, minha irmã é mais velha. Então, o fofa com todo o respeito da mais velha, né? Oi, Fê, Rosângela. Vou falar o que ela me escreveu, eu achei muito fofo mesmo. Porque é o seguinte, acho que foi ontem, eu falei sobre a história da minha tia com hanseníase, né? A história dos solteiros. Por que que a gente tem situações em algumas famílias dos solteiros? Por que que eles ficam solteiros, né? E aí eu contei que na minha família tem muitos solteiros e que na hora que a gente vai ver a relação, foi a minha filha de 12 anos que viu essa relação, de uma tia que tinha hanseníase, aí ela foi, é, ficou, entre aspas, escondida, né? Porque ela ficou no interior, até todas as sobrinhas conseguirem casar. Obrigada. Até todas as sobrinhas conseguirem casar. E aí depois que ela é, foi para o hospital, a irmã caçula, que ficou cuidando a vida inteira, casou por miai, né? Casou por casamento arranjado e casou com um viúvo que já tinha filhos, né? Então a gente fez essa associação. E aí minha irmã mandou uma mensagem depois falando assim: "Nossa, Maria, você sabe que ela fez trabalhos voluntários, né? E ela atendia freiras, né? É, de um hospital, fazia massoterapia nas freiras, né, de forma voluntária. E esse hospital é referência lá em Mato Grosso do Sul, né, lá em Campo Grande, de hanseníase. E ela falou: "Agora entendi por que que eu me sentia tão bem lá nesse hospital." Olha que interessante. Então minha irmã não sabia, né, que tinha essa história da tia-avó com hanseníase, e aí ela associou, fez essa associação. E outra coisa que ela não entendeu, né? A gente estudou em colégio de freiras. Nossa primeira escola foi uma escola de freiras japonesas, Caritas. Existe até hoje. Elas são missionárias, né? E eu, por exemplo, sempre quis ser freira, né? O meu marido falava que eu ia aterrorizar lá o convento, né? Mas eu sempre quis ser freira por isso, porque tinha assim, a nossa primeira escola, né? Eu lembro que eu entrei com 3 anos, e a primeira, como fala? A gente aprendeu o japonês, né? Antes do português.
Então eu tinha toda essa história. Então, para minha irmã, só para você saber, né? Tem essa questão das freiras, também tem essa questão é, da tia. Agora ela entendeu por que ela se sentia tão bem por conta da história da Hanseníase. É gostoso, né? Quando a gente conversa, aí minha irmã assistiu e ela depois comentou. Bom dia, Shirley. Tá aqui, né? Que mais? Sara, minha prima entrou. Beijo. É Elisa, mas é aqui, né? A gente chama pelo nome japonês. Aqui, Carla, Malu. E a outra coisa que ela mandou pra mim, a minha irmã, ela falou assim: Nossa, porque eu contei uma história de uma tia que não pôde casar com um brasileiro, né? Com um ocidental, porque é, aqui quem é descendente de japoneses tem muito disso. Ah, eu quero que case com japonês também. Quando eles vieram pro Brasil, eles queriam ficar na colônia mesmo, queriam deixar japonês casar com japonês. E aí eu contei a história de uma pessoa que a tia, né, ficou solteira porque gostou de um ocidental, um brasileiro, e a família não deixou casar. E aí todos os sobrinhos acabaram casando com brasileiros. É como fala assim, tia, igual você, né? Eu sinto a tua dor e eu te amo tanto que igual você eu também me apaixono por brasileiros, né? Por ocidentais, né? Aí ela falou assim, mandou uma mensagem pra mim: Nossa, você reparou que foram os mais velhos da nossa família que casaram com brasileiros, né? Quem casou com brasileiros ocidentais são os mais velhos. Ela, inclusive ela, né? Aí eu dei risada, falei assim, eu não tava contando a história da nossa família, eu tava contando de uma que eu tinha feito um trabalho sistêmico, né? Um trabalho de relações sistêmica. Mas aí eu não tinha parado pra pensar que na nossa família tem uma tia que também não se casou. E eu até uma vez perguntei pra ela, falei, tia, você gostava, né, de um brasileiro e não pôde casar com ele? Não deixaram você casar, por isso que você não casou? E eu lembro que ela fez uma carinha assim, não foi muito enfática do sim ou não, mas não respondeu assim, ah, é sim, eu gostei e acabei não casando, né? E aí ela casou, minha irmã casou com um brasileiro, eu tenho outros primos e primas que são os mais velhos, né? E que acabaram casando também com brasileiros, né? E aí vem quando eu falo brasileiro, a pessoa fala assim, ah, essa Maria é uma preconceituosa. É sem julgamento zero, né? E aí eu vou contar uma história minha, por quê? Julgamento zero mesmo, tá? Tudo que a gente julga passa a fazer parte do nosso sistema, né? Então tudo aquilo, isso é até uma amiga minha mandou uma mensagem, falou, Maria, fala do não julgamento. Eu falei, porque pra mim tá tão normal que não pode julgar, né? Que tudo que a gente julga acaba voltando pro nosso sistema, ou tudo aquilo que a gente critica na nossa família volta pro nosso sistema, e se não for no nosso, nos nossos descendentes, né? Ela falou, mas não fica claro para todo mundo. Então eu vou deixar claro aqui. Tudo que a gente julga, tudo que a gente critica no papai, na mamãe, na família, né? Ou até nos outros, volta para o nosso sistema. É como se aquilo que a gente criticasse, né, que a gente julga, queira ser visto. Porque todo julgamento tem uma exclusão. E tudo que a gente exclui quer ser visto pelo nosso sistema, né? Então, é isso que acontece. Por isso, zero julgamento. Porque tudo aquilo que a gente julga exclui, tudo que a gente exclui volta para o nosso sistema. E aí, por que eu tô falando assim, não vai falar que a Maria é preconceituosa, porque casa japonês com japonês, né? Que não é que eu não queira, é porque na nossa cultura, nos japoneses, isso era muito forte, você querer que seus filhos casassem com japoneses, tá? E por isso que nas famílias japonesas, principalmente das Issei, né, as primeiras gerações e as outras, o que acontecia? Muitos acabavam não casando, ou porque eles não queriam, né, a família não queria que casasse com ocidentais brasileiros, ou porque tinha essa questão do miai e tudo mais. Bom, por que eu falei tudo isso? Porque ontem eu fiquei refletindo, depois que eu li lá a mensagem da minha irmã, e eu falei assim, nossa, o quanto a gente honra os nossos ancestrais, só que no amor cego, né? Porque quem é descendente de japoneses, você vai ver. Até vou responder isso para Luísa Hara, mandou uma mensagem, ela falou, eu mudo muito,
e eu estou hoje morando no Chile, eu sou brasileira, tenho descendente de japonês, estou morando no Chile, estou com uma questão de voltar ou não para o Brasil, né? E aí é, eu tenho olho puxado. E aí quando eu estou no Brasil, eu sou japonesa, ô japa, ô japinha, ô não sei o quê. Então, você fala assim, então eu sou japonesa. Aí você vai pro Japão, né? E eu fui algumas vezes. Quando eu fui pro Japão, você é brasileira, você é gaidin. E aí você fala, cara, eu não sou nem japonesa nem brasileira, né? Tem muita gente que tem esse sentimento. Putz, eu não sou nem japonesa nem brasileira. E tem muitos japoneses, né? Ou japoneses ou descendentes de primeira geração, segunda, que acabam tendo essa sensação, não sou nenhum nem outro, né? Então, essa é uma questão que, quando a gente honra os nossos ancestrais, a gente tem prosperidade. E o honrar também é assim, olha, eu honro vocês, né? Eu honro até o país. Em algumas dinâmicas sistêmicas, o país entra para fazer parte da sua história. Olha que é tão forte essa questão de ter saído do país de origem, que ele acaba entrando no nosso, na nossa história, no nosso sistema, né? Então, eu, eu vou trazer, eu vou até já vou gravar um texto falando exatamente isso, o quanto honrar o nosso país, né? Honrar os nossos ancestrais e trazer a força deles. Então, quem é descendente de negro, sabe que qual que é a força de um descendente de negro? É a força física mesmo, a força de trabalho, né? A determinação, sabe? E aí você pode usar essa força do seu ancestral negro, né, no seu trabalho. Tem gente que nem sabe por quê, mas assim, não consegue descansar, né? Tem uma que fez a maratonista, a nossa amiga Val, né? A Val fez a maratona e ela falou assim, a gente fez uma dinâmica e ela viu a questão da ancestralidade dos descendentes de escravos dela. E ela falou, Marie, depois que a gente terminou a dinâmica da maratona, ela falou assim, Marie, e você não sabe, hoje quando eu cheguei em casa, eu falei assim, poxa, tenho que fazer tudo aqui, eu sou mesmo, pareço uma escrava, né? Ela falou, eu usei exatamente essa palavra, né? Então, em vez de você usar com esse peso, sabe? Putz, eu preciso fazer esse trabalho pesado, eu chego em casa, ainda tenho que trabalhar, papapá, fazer coisa fora e ainda trabalhar em casa, né? Fazer as coisas de casa, você usa como força. O que eu posso pegar da ancestralidade dos meus descendentes, né? E trazer para o meu profissional, né? Então, é isso. Queria só fazer esse adendo. Tragam as suas perguntas. A Dani entrou e ela falou, eu que falei para ela, vou contar a sua história também, porque a gente fez uma dinâmica de relação sistêmica dos relacionamentos dela. E na semana que a gente fez, quebrou o halo do cachorro, sabe da coleira do cachorro? O halo, que foi o primeiro presente que o último marido dela deu para ela, né? E eu falei, nossa, Dani, que coisa, né? Por quê? Porque para algumas pessoas precisa de sinais, né? É muito doido isso. Eu falei assim, nossa, assim, eu estou descrente, preciso de sinais para que isso funcione. E ela até ficou na dúvida. Eu falei assim, Dani do céu, eu vou pôr ela pra entrar aqui daqui a pouco. Eu falei, Dani do céu, você tá na dúvida? Aí ela falou, não, Maria, não é dúvida, eu quero entender, né? E aí eu falei, então vamos, você vai entrar comigo no Café das Férias, você vai bater um papo pra gente explicar o que aconteceu. E em cima dessas coincidências de ficarem atentas, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa que fez uma dinâmica sistêmica. E na mesma semana, e ela falou, Maria, sabe que no dia seguinte da dinâmica, ela estava procurando emprego e um lugar que ela deixou o currículo ligou, ela falou, mesmo sem experiência, a gente vai te ensinar e você pode começar a trabalhar, né? E isso faz o quê? Mais ou menos 2 semanas, ela falou, só me mandou agora porque ela vai começar a trabalhar, sei lá, agora em janeiro. E ela falou assim, tem uma surpresa do meu relacionamento, foi tudo junto, né? E como ainda ela não contou para a família, eu não vou contar aqui o que aconteceu, mas é uma notícia muito boa. Assim que ela contar para a família, eu vou pedir para ela fazer um relato pra gente. Achei demais isso, né? Igual uma outra que depois que fez as dinâmicas lá do ciclo do despertar, que é o evento gratuito de 3 dias, ela engravidou. Eu falei assim, eu vou depois querer que vocês divulguem, né? Tipo, compartilhem, porque eu acho que a gente
faz uma coisa e ajuda os outros, né? Ajuda nesse processo de mudança, porque às vezes é uma chavinha pequena para a mudança acontecer. Então, quando a gente sabe o que fazer, é bacana, né? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais nesse sentido de vamos fazer a dinâmica, porque aqui eu não vou fazer a dinâmica, mas no ciclo do despertar da consciência sistêmica em 3 dias eu vou fazer, que vai acontecer semana que vem. Então, se inscreve e a gente faz juntas essas dinâmicas todas. E aí, quando acontecer todas essas mudanças, por favor, compartilhem, né? Oi, Tânia, bom dia. Vamos lá, Pati, Jane, Alice, Márcia, adoro suas histórias porque faz com que olhemos para as nossas. É isso mesmo, mas é isso a intenção, né? A gente conseguir olhar com carinho para as nossas histórias, né? A gente fica pensando o dia inteiro nisso tudo. Eu tô assim com o olho inchado porque eu tô nas férias e eu comecei a colocar os vídeos, né? Os filmes em dia. Eu não sei, às vezes bloqueia, então eu não entendo muito dessa tecnologia da inteligência artificial, dos robôs. Então eu assisti naquele negócio que começa com N e termina com X, né? Porque eu não sei qual que é a relação que eles fazem, que às vezes bloqueia. Tem um que chama Vida Pós-Morte, né? E aí comecei a assistir, eu sou meio assim, não consegui parar muito, por isso que eu tô com esse olho inchado. Mas achei muito bacana pra vocês, por quê? Porque a Selma, que é uma maratonista, ela perdeu a irmã. E a gente fez no nosso último encontro justamente uma dinâmica para a gente olhar com carinho essas pessoas que já partiram, né? E a gente até gravei um vídeo depois, se vocês quiserem dar assiste, que é Paz para os Mortos, né? Então quem está sofrendo com o luto, assiste esse Paz para os Mortos. E o luto a gente precisa mesmo curtir, porque senão a gente a gente fica mal por mais tempo. Aí eu não vou trazer uma pesquisa que eu vi, por exemplo, porque o doutorado, eu não sou psicóloga, mas o meu doutorado é em psicologia do trabalho. E aí eu vi uma pesquisa que eu achei muito bacana. Quando a gente não curte o luto, é como se você ficasse mais tempo. Então, ó, quando eu curto o luto, eu fico mal, aí eu volto e continuo a minha vida, certo? O que a gente faz hoje em dia? Curte o luto pouquinho. Morreu depois de uma semana, tudo bem, acabou, eu vou trabalhar. Não fica o tempo certo do luto, né? Para depois continuar a sua vida. Então, quando você morreu alguém, você não curte o luto, você faz assim, em vez de curtir o luto e voltar pro teu nível e continuar a vida, curte o luto aqui, ó. Aí quando volta, corte até aqui. Quando volta, não volta na linha principal, volta um pouquinho menos. E aí é como se você continuasse essa tristeza por muito mais tempo. Então você tem lá um ano e meio para você curtir, né? E aí depois, se você curte de verdade, com toda a sua dor, você volta aqui em cima, né? E aí por que eu falei de tudo isso? Porque eu vi esse Paz para os Mortos. Depois, o vídeo meu que é Paz para os Mortos. O do N, que termina com X, tem lá uma série que chama Vida Após a Morte, né? E eu só trouxe isso porque quando a gente fala, né, são vários cientistas, tem pesquisadores de Cambridge, de Virgínia, de vários outros países, onde eles querem trazer pela ciência essa existência, né, de vida pós-morte. Então, eles trabalham com médiums, trabalham com esses físicos, né, para trazer. E aí existe um núcleo em Cambridge, desde 1882, que faz essas pesquisas. Por que eu trago tudo isso? Olha só, isso aqui é a aura, né? Quando a gente tem nesse livro, ó, Mãos de Luz, tá? Também, ela é também uma cientista, pesquisadora, ela trabalhou, acho que foi para a NASA, sei lá. E ela traz todo esse estudo dela, porque tem gente que vê aura, não tem? E, antigamente, quem via aura era tido como bruxa e foram queimados na Inquisição. E aí agora eu falo desse trabalho sistêmico, né? Que a gente entra no campo e as pessoas falam assim, mas pô, o que é esse negócio? Meu marido não vai acreditar nunca, minha esposa, eu estou fazendo esse trabalho empresarial, as pessoas que estão ao meu redor pensam que eu sou, sabe, que isso aqui não é coisa séria, entre aspas, né? E aí eu fico pensando quando as pessoas falam isso, por quê? Porque a gente é muito Tomé, né? Ver para crer.
Desde 1882 já tem um núcleo em Cambridge que estuda essa questão da vida pós-morte, né? Porque eles querem entender, pô, é, é, que é isso que acontece, que as pessoas veem, que as pessoas têm essa premonição, das pessoas que têm aquela experiência quase morte, né? E foi daí que começaram as pesquisas dele, experiência quase morte, e elas têm um processo, eles viram que essas pessoas que têm experiência quase morte, elas passam por etapas, né? Você está sendo operado e a pessoa está totalmente sem consciência, né? Mas quando volta a falar, nossa, eu vi vocês com uma broca, com não sei o que, blá blá blá, e o médico falou isso. E aí você fala assim, poxa, então existe algo além, não é? A nossa consciência não é só quando está passando sangue aqui no nosso cérebro, né? A nossa consciência vai além, né? E tudo tem esse tempo certo. E aí porque eu falei assim, então eu vou trazer só essa imagem para eles, quem que tiver interesse, esse Mãos de Luz, por quê? Porque quando eu falo, né, olha, eu tô vendo, né, eu tenho, tô vendo essa luz, tal, né, tem um motivo para, né, tem um estudo para. Hoje a gente tem aquela foto Killian que você consegue ver essas luzes, né? Só que se eu fosse essa pessoa com esse dom e visse as luzes na Inquisição, eu ficava bem quietinha, certo? Porque senão eu vou ser queimada e toda a minha descendência junto, né? Então, tudo tem seu tempo certo. Então, se hoje a gente trabalha com esse campo morfogenético, né? Tem gente que fala assim, ai Maria, eu não estou conseguindo fazer a dinâmica porque eu sou muito racional. Quando você fala, olha, imagina uma pessoa na tua frente e aí vem uma outra que eu não conheço e eu falo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aquilo que você viu é aquilo que é certo para você. Né? Senão a gente fica naquele racional e não curte o nosso campo, não deixa aquilo que é importante vir à tona. Né? E a gente só vai ver aquilo que é importante pra gente. Então, na semana que vem, lá no ciclo, venha abertos, né? Venham sem medo, porque senão a pessoa fala assim, ai Maria, eu já tive caso, a gente viu que muita gente falava assim, eu fiquei com medo, eu não participei. A gente não vai ver nada do que não suporta, para começo de conversa. A gente não mexe com nada que já não está do teu lado, que é o seu próprio campo, memória genética, né? É o seu campo morfogenético, né? Outra coisa que acontece, não peguei meus bonequinhos, mas assim, imagine que tudo que a gente acessa já está aqui dentro. E você fala, mas eu acessei, eu vi coisas com a minha avó, né? Então, só para lembrar, para quem nunca parou para pensar nisso, nós mulheres nascemos com todos os óvulos já desde bebezinha, certo? Então, se eu pensar nisso, os meus filhos que ficaram na minha barriga, que vieram do meu óvulo, eles já estavam dentro da barriga da minha mãe, né? Porque minha mamãe está aqui, estava grávida de mim. Eu tô já, quando eu fui nascer, eu nasci com todos os óvulos, certo? Então, o meu filho, que nasceu depois, ele já estava na barriga da minha mãe, dentro da barriga da vovó dele. Não é interessante pensar nisso? Então quer dizer que fica fácil, né? Pensar que, puxa, quem acredita e já passou por uma experiência de regressão vai falar assim, nossa, eu lembrei tal coisa. E se eu puder regredir um pouquinho mais e ir para a barriga da minha vovó, porque eu era um óvulo lá dentro? Né? São coisas para a gente refletir. Eu só estou colocando porque tem gente que vê para crer, né? E como tem muito cientista já pesquisando tudo isso, o meu próximo passo é mostrar para vocês como esse campo funciona. Aguardem que no futuro eu tenho ainda mais 40 anos pela frente. Tem 40 anos para provar como que isso vai funcionar, né? Priscila, eu fiz o último com você e realmente funcionou para mim com relação à minha filha. Obrigada, Priscila, pelo feedback. É gostoso a gente saber que o trabalho da gente, né, dá frutos, dá um prazer na gente, né? Pri, aprendi algumas coisas com você que estou colocando em prática. Mas isso que é muito legal, isso que é a intenção. Érica, minha irmã querida, você... Depois dá uma olhada que eu falei de você no comecinho do vídeo, amor. Tô louca pra ler esse livro. Leia mesmo, porque é muito bacana. Porque quem é muito racional tem pela ciência... tem a explicação pela ciência, né? Eu tô aqui, deixa eu ver. Mãos de Luz, Barbara Ann Brennan, editora Pensamento, tá? Pode ir lá, dá uma olhada.
Participa de novo mesmo, viu, Priscila? Porque a gente vai falar de outros temas, né? E os filhos também carregam as cargas emocionais da avó muitas vezes, muitas vezes. Tanto que quando eu vou gravar um vídeo, tá, sobre essa questão do honrar os ancestrais traz prosperidade. Aí eu vou contar um pouquinho dessa história do quem é japonês, às vezes não se sente nem japonês nem brasileiro, né? E eu vou trazer essa repetição dos padrões. Então, por exemplo, muitos descendentes japoneses, né? Quando o vovô veio para o Brasil, ele veio com a intenção de voltar, certo? Então, ou vieram sem querer ter vindo, sabe? Aquela saudade, você viu com a família e tal. Então, eles vieram para o Brasil sem querer ter vindo. E aí, muitos não conseguiram voltar. Tanto que eu tenho histórias, tanto do lado do meu marido, olha que forte isso para os meus filhos, né? Mas que já tá tudo, eu te liberto de toda expectativa, eu te abençoo, né? Para fazer um pouquinho diferente. Por quê? Do lado do meu marido, também tem vovôs que queriam voltar e que acabaram fazendo coisas que afetaram seus filhos porque queriam voltar para o Japão. Do meu lado, eu escutei uma história assim, que meu avô queria voltar para o Japão e tinha um dinheiro guardado, né? E imigrante não tem muito dinheiro. E eu lembro que ele comprou um terno para quando voltasse para o Japão. Olha que coisa forte isso, né? Comprou um terno para voltar para o Japão. E que isso causou muita, que eu entendo, muita dor para a família. Pô, a gente precisa desse dinheiro para outra coisa, sei lá, para comer, para comprar livro, para escola, X, né? E fica uma mágoa, né, desse voltar para o Japão. Por Deus, acho que eles voltaram uma vez, né? Só que aí, o que acontece? Vovô queria voltar para o Japão, ele veio para o Brasil, mas o sonho dele não era ficar no Brasil, era voltar. Os filhos, pode ser que não tenham ido. A minha mãe foi uma vez para o Japão, né? Depois voltou, mas ela foi a trabalho, ela ficou acho que 9 meses lá. E aí, os netos, muitos voltaram. Então eu amo tanto, os netos olham para esse vovô e falam, vovô, eu te amo tanto que por você eu volto e fico lá. Né? Na família do meu marido também tem, a gente até quando foi a última vez para lá, encontrou o primo dele, que hoje, por coincidência, mora na cidade de Fujisawa, que é o mesmo sobrenome da linha deles, né? Então, por coincidência, foi trabalhar em Fujisawa. É como falasse assim, olha, eu te amo tanto, o meu ancestral, que até na mesma cidade, com o mesmo sobrenome, eu vim morar, né? Lá no Japão tem cidade que chama Ogata, que é da parte da minha mãe, né? Tem cidade que chama Suzuki, né? Então você vai ver o quanto a gente ama esse ancestral, tá? E aí os filhos também carregam muita coisa. A gente vê histórias e até vou falar sobre uma cantora, né? E que a gente viu toda uma questão da relação sistêmica, que a cantora ia direto para um bisavô. E eu falei, você sabe, né, essa história? Eu falei, olha, eu não sei. Eu falei, então tudo bem, porque a tua profissão acaba indo direto para o teu bisavô. Ela falou assim, mas meu pai sempre gostou muito de música, né? E aí no final ela falou assim, vou te contar uma coisa que eu quero compartilhar com você. Eu só canto música muito antiga. Né? Olha que interessante, eu só canto música muito antiga. Então, você vê todas as relações, né? Com a nossa profissão, com quem se liga, por que a gente faz. Dani, entra aqui. Você consegue pedir para entrar, Dani? A Dani, eu falei assim, Dani, compartilha com a gente essa história do teu relacionamento. E, por favor, vocês que estão aqui, Dani, tenta entrar aqui, coloca entrar na live. Vocês que estão aqui, porque já sumiu a tua solicitação, Dani. Deixa eu ver. Ver solicitação, vamos lá. Não, você vai ter que pedir mesmo, Dani, para entrar. Você não consegue pedir de novo, Dani? Porque aqui não está aparecendo. Acho que como entrou uma outra solicitação por último, ficou a do último. Teve gente que solicitou aqui por último e ele acabou ficando a última solicitação. Vê se você consegue entrar de novo. Tipo, sai da live, entra de novo e solicita.
Tá bom. Faz de novo. Você vai ter que sair e entrar de novo. Bom, mas aí, rapidinho, tá? Eu quero que ela compartilhe com vocês que ela viu na dinâmica sistêmica, né? Nas relações sistêmicas, a questão do ex-marido dela. E aí aconteceu algo super interessante, né? Bom, vamos lá. Oi, Capelinho, que saudade de você. Capelinho, Capelinho é o Roberto Capelli, super cabeleireiro. Aê, Oiê! Dani, pronto, rapidinho, entrou a Dani. Vamos lá, divide com o pessoal o que aconteceu depois que você é, depois que você fez a dinâmica sistêmica. Vou pôr um filtro aqui para parecer que eu tô maquiada, porque você tá de férias olho inchado e eu acordei agora há pouco, que também tô de férias hoje. Ah, meu Deus do céu, então vai lá. Ó, Os que chique. Rosane, eu vou fazer um vídeo, sim, sobre vícios, mas vícios... Bom, não vamos entrar nisso, a gente faz. Beijo, vamos lá. Fala pra gente, porque assim, o que Oh, aconteceu? A Dani fez uma dinâmica sistêmica, tá? E ela constelou os relacionamentos. Ela fez uma dinâmica sistêmica de relacionamentos, né? E aí, depois, ela passou a semana... Quanto tempo depois que aconteceu de quebrar o halo? O halo da peraí corrente que eu do vou mostrar. cachorro. Uma semana, eu acho. Nem uma semana. Então mostra pra gente. Tanto, olha lá, olha o que Ó, essa arrebentou. aqui, Esse foi o primeiro presente ó. do ex-marido dela. Essa é Francis, beijo. a coleira da pipoca. Isso aqui, ó, é o que vai... Ó, a pipoca tá aqui até, não sei se vocês conseguem ver. É o que vai aqui na coleirinha. Dá pra ver? É o elo, né, Alma? É É o, o é, elo, né? Que... é o que a gente prende no corpinho. É o gancho de metal. É. É. E E aí aí, foi o primeiro presente que eu ganhei quando a gente namorava, que eu ganhei dele. Uma coleira pra ela e uma coleira pra paçoca. E isso aqui é tão raro de acontecer que isso já faz praticamente 5 anos. E aí eu achei muito louco, primeiro de estourar isso é um metal. E até mandei uma mensagem para o fabricante falou, nossa, e vai me mandar, já está me mandando uma coleira nova. De tão raro que é de quebrar um negócio desse. Enfim, eu achei engraçado, né, de acontecer isso, porque foi um processo muito difícil eu me separar, porque já era meu segundo casamento. E eu falava, meu, por que acontece, né? Sabe quando você vai tentando, tá vendo que não tá dando certo e vai tentando e até aceitar a separação. E aí, depois que eu fiz a constelação, ficou tudo tão claro na minha cabeça que o meu maior medo era que eu tivesse tomado a decisão errada. Quando eu vi na constelação que sim, era a melhor decisão que eu tinha que tomar para minha vida e que eu precisava realmente aceitar e tomar essa decisão e manter a decisão de ficar separada, porque teve várias idas e voltas aí no meio do processo, a coleira estourou. E para mim foi muito, muito, muito simbólico isso, né? Porque é um elo, quebrou o elo. E depois disso, parece que eu fiquei tão mais leve. Porque ela ficou... Não, ela ficou meio que na dúvida. Ela falou assim, Maria, mas quando a gente faz um trabalho de relações sistêmicas, será que ainda pode, como eu trabalhei o meu sistema, onde o sistema dela era das mulheres, né? Não ficarem juntos dos amores, então ficam separados, né? Se eu vi isso, será que eu consigo alterar essa decisão, né? Então eu fiz a minha mudança, eu entendi, coloquei pai, mãe, do jeitinho que eles são dentro de mim, né? E isso tem uma consequência, eu consigo de repente falar, agora vai dar certo com o meu relacionamento, né? E eu falei assim, olha, Dani, quando a gente muda a nossa postura, tudo muda. Isso é muito verdade. Quando a gente muda a nossa postura, tudo muda. Tanto que a primeira vez
que a Dani fez esse trabalho sistêmico, logo depois ele entrou em contato, né? Esse mesmo ex-marido, né? A gente tava meio que se separando, e daí eu fiz a primeira vez e a gente voltou. É E isso. aí, e aí Então eu a fiquei na gente fez dúvida, por quê? porque eu falei, Porque ué, mas eu tinha tanta. Né? Eu achava que eu tinha tomado a decisão certa. Daí eu tinha medo de não tomar a decisão certa, tipo, vou me separar e depois vou me arrepender. Não. Com essa segunda dinâmica, eu falei, não, tomei a decisão certa. Mas aí depois eu falei, nossa, mas da primeira vez a gente voltou. Será que será que vai acontecer agora? Daí é. E ela quebrou estava na essa dúvida, eu falei assim, Dani, Só que aí eu só trouxe uma questão porque nesse trabalho de relação sistêmica apareceram assim, outras situações e pra gente, né, durante a dinâmica estava claro que tá tudo ok, né? Cada um seguia, até porque ela já estava no processo, só faltava acho que assinar, né, o divórcio. a gente Então já estava discutindo todo com documentação. é, e eu já tinha dado assim até as situações, né, o que poderia vir a acontecer. E aí, quando ela ficou na dúvida, eu falei assim, gente do céu, lembra da postura, né? Porque, ok, quando você muda, tudo muda. E a gente percebe que muitas vezes, quando a gente muda, realmente tudo muda. Até o marido fica mais amoroso, blá, 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 né? E a essa dúvida da Dani veio uma coincidência, sincronicidades, né? Como se o universo falasse assim, olha, é isso daqui, né? Repara que acabou, quebrou o elo, né? A Lu escreveu, agora entendi, o elo foi presente do seu ex-marido quando vocês ainda namoravam, exatamente, 5 anos atrás, né? E aí, por isso que teve esse rompimento, é como se fosse um sinal, né? Oi, Nakamura, tudo bem? Alice, prima, Setsuko, Fran. Então é isso. Aí eu só trouxe a Dani porque assim, é gostoso trazer fatos, porque fica só eu contando as histórias. Eu falei assim, é incrível, né? Alguém traz algo e eu gosto quando vocês escrevem também. Então eu consigo compartilhar mais coisas com vocês quando vocês trazem os seus temas, né? Então eu já falei, não vou fazer durante o café da manhã nenhuma dinâmica, mas no ciclo do despertar da consciência sistêmica, em 3 dias, a gente vai sim abordar tudo Eu isso já me e eu vou inscrevi. trazer uma dessas dinâmicas. Fofa! Tem essa dinâmica que eu fiz com a Dani, a gente vai fazer lá no dia. Então, a gente faz uma dinâmica com todo mundo e depois, se você tiver um tema, escreva, descreva. E que tenha relação com o tema do dia do ciclo, porque são 3 dias. A gente vai trabalhar uma questão, que é a questão da família, relacionamento no outro, e no outro dia o tema é profissão e dinheiro, né? Então você vai poder trazer, escreva no dia o seu tema. Então você entra no Zoom, por isso que você precisa se inscrever para você receber o link. Vai no teu spam, no seu e-mail para você aprovar, dar um aceite, ou no Telegram, né? Aí você consegue fazer a sua inscrição. Aí a E gente olha que faz coisa tanto a dinâmica interessante, sistêmica Maria. quanto o tema. Ah, Assistindo outro dia o café da manhã que você falou de profissão, né? Da gente honrar os pais, ah, honrar o pai e mãe com a profissão, eu me toquei também, que é uma ah, coisa que a gente não tinha falado. Eu sempre quis fazer educação física, que eu era atleta quando eu era pequena, adolescente, né? E, e eu não fiz na época porque educação física era visto como, você vai fazer educação física, você não tem futuro, né? Você não vai ganhar dinheiro nunca na sua vida. E aí minha mãe falou para mim, o esporte pode ser sempre o seu hobby. Você precisa fazer, porque a gente sempre passava uns apertos lá de dinheiro. Você precisa fazer alguma coisa que você goste e que você consiga ganhar dinheiro. Não ser que nem sua mãe que vive apertada de dinheiro. E eu fui fazer marketing. Foi aí que a gente se conheceu, né? Eu fui fazer comunicação e marketing. Durante 18 anos da minha vida trabalhei com isso. E aí agora faz
estou no final, né, do meio para o final da faculdade de Educação Física. Trabalhei em multinacionais, trabalhei em várias empresas, tenho a minha própria empresa, só que eu não estava feliz. É como se a minha alma pedisse alguma coisa que não era o que eu estava fazendo. E agora, fazendo educação física e sou instrutora de Pilates. Eu amo o que eu faço. Amo, amo, de paixão. E é como se fosse a realização da minha vida. E eu me dei conta disso com a sua... Dinâmica sistêmica. Então, a gente vai fazer, essa que você fez com os bonequinhos, a gente vai fazer no dia, tá? A gente vai ler, né? No dia você traz o teu tema, escreve, e a gente vai ver qual que a gente vai escolher para fazer essa mesma dinâmica, ao vivo com todo mundo, tá bom? Nos 3 dias. Priscila, a de relacionamento funcionou mesmo. Ah, que legal, porque você fez, né, Pri, dos 3 dias. Acredito que consegui me inscrever ontem. Eba! Então, ó, tá lá o link, a gente vai disponibilizar o link. É só você entrar no Instagram e colocar o link lá, tá bom? O Max não veio, né? O Max hoje tá lá brincando, acabou não vindo. E eu acho que já estourei, né? Putz, super estourei o horário do café. Super. Dani, obrigada a vocês. Beijo. E a gente se vê amanhã às 9 no Instagram. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistema. Beijo. Beijo.